Muito bem, queridos, hoje é um dia especial, hoje é um dia de Santa Ceia, não é? Então, quando eu estava ali pensando sobre a Santa Ceia, me veio essa palavra aqui. Então, olha só, Jesus disse, isto é o meu sangue, não é? Quando ele pegou o cálice, né? Ele disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Diga assim comigo, nova aliança. Então, se tem uma nova aliança, é porque, vocês sabem, tem uma velha aliança, né? Então, uma nova aliança, porque tinha uma velha aliança. Então, preste bem atenção aqui para você entender isso. Então, na saída do Egito, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus fez uma aliança. Foi a primeira aliança ali, com o povo de Israel. Então, era uma aliança de sangue. Eles deveriam, então, sacrificar os animais, né? O cordeiro de 1 ano, sem nenhum defeito, e pegar o sangue e passar nas portas. Como que era o nome dessa celebração? A Páscoa. E aí, então, por causa daquele sangue, o sangue da aliança, então o anjo destruidor não podia, então, entrar naquela casa ali. Quem tivesse o sangue da aliança na porta da casa, estaria salvo do anjo da morte. Agora, presta bem atenção. Então, eles saem do Egito, com aquele sangue da aliança na vida deles agora, o sangue da primeira aliança, da velha aliança, e olha o que vai acontecer. Presta bem atenção aqui. Olha o que vai acontecer. Salmo 105, 37. Importante você entender isso aqui. Olha o que vai acontecer. Então fez sair o seu povo, eles tinham acabado de fazer aliança, com prata e ouro. Olha só, eu quero que você vá numerando as coisas que aconteceram com eles, por causa da aliança. Então, eles saíram com prata e ouro. Entre as suas tribos não havia nenhum inválido. Olha só, alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ou seja, o que aconteceu então? Os inimigos estavam com pavor do povo de Israel. Irmão, vocês estão entendendo que tudo por causa daquela velha aliança? Tudo por causa da aliança de sangue. Eles estão aqui, olha só, cheio de dinheiro no bolso, não é? Prata e ouro no bolso, não havia nenhum inválido. Os inimigos estão com medo deles, mas aconteceu mais coisas ainda. Versículo 39. O Senhor estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo, isso fala de proteção, e um fogo para os alumiar de noite, ou seja, conduzindo eles, isso fala de direção. Meu Deus do céu, tem mais. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo... Ou seja, provisão. Então, olha só, riqueza, sem invalidez, autoridade contra o inimigo, proteção, direção, provisão. Irmão, isso já não é suficiente. Não é muita coisa, não é verdade? Já pensou? Muita promessa aqui por causa daquela primeira aliança, por causa daquela aliança velha. Agora, Jesus disse que no sangue dele, ele fez uma... Grita aí, no sangue dele ele fez uma nova aliança conosco. Agora, isso eu quero te mostrar hoje à noite. Olha o que diz Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Uau, eu vou ler de novo. Jesus é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Irmãos, o que eu quero te dizer hoje à noite? Que se por causa daquela aliança que foi feita com o sangue de um animal, eles tiveram tantas promessas, riqueza, não invalidez, autoridade, proteção, direção e provisão, quanto mais essa nova aliança, que a Bíblia está dizendo, irmãos, que ela é uma aliança superior, instituída com base em superiores promessas. Quem está me entendendo? Então eu quero te falar sobre isso hoje à noite, sobre o poder dessa nova aliança. Aleluia! Quem está pronto para receber essa palavra? Não é? Meu Deus, fico pensando se aquela aliança velha era tão poderosa e a nova é superior e tem promessas superiores. Meu Deus, o que nos espera? É isso que eu quero falar com você hoje à noite. Amém? Quando Jesus então falou para os discípulos, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Presta atenção, presta atenção. Quando ele disse, quem beber o meu sangue permanece em mim ou nele,
Talvez para a nossa cultura isso é complicado, mas os discípulos entenderam o que era uma aliança de sangue. Eles sabiam o que era uma aliança de sangue. Eles sabiam que haviam entrado na aliança mais poderosa do universo. Quem está me entendendo? Não é? Então, os antigos, eles faziam alianças de sangue, porque a Bíblia fala, desde o início, não é? Quando Deus fez uma aliança com Adão, lá no paraíso, sacrificou o animal e derramou o sangue. Não é? Deus fez uma aliança de sangue com Abraão. Então, os povos antigos faziam alianças entre eles. Até tem uma aliança que eu vi esses dias, que eu achei muito interessante, na história do David Livingstone, né? E esse cara se perdeu na África, ele era um missionário na África, e a rainha da Inglaterra, porque ele era muito famoso, muito conhecido, a rainha da Inglaterra mandou um homem procurar ele, chamado Stanley. Ele levou uma comitiva de 200 homens com ele. E quando eles estavam ali, não é, à procura do Livingstone, fala que a história conta que uma tribo de guerreiros muito poderosos cercaram ali a comitiva dos 200 homens do Stanley. E o que aconteceu? Irmãos, eles iam morrer ali, eles iam ser destruídos ali. Mas o intérprete do Stanley falou assim para ele: só tem uma saída para a gente. Vamos fazer uma aliança de sangue com eles. Não é? Ele falou, mas o que significa isso, uma aliança de sangue? Pensa, um cara da Inglaterra, um cara que vivia na cidade, não entendia de nada disso, de aliança de sangue, não é? Dessas culturas e tal. Aí ele explicou assim para ele, o intérprete dele, olha, é assim, eles vão fazer um corte em você, para derramar sangue, vão fazer um corte nele, e vão derramar o sangue de vocês dois numa taça de vinho, não é? E vocês vão beber esse vinho com o sangue dos dois. E aí vocês então se tornaram um. Aí é o seguinte, aí eles vão então cicatrizar essa ferida com fogo, para ficar a cicatriz da marca ali, da aliança. Então vocês vão trocar uns presentes muito valiosos, uma coisa que é muito valiosa para você e uma coisa que é muito valiosa para ele. É isso, e agora vocês são um, não é? Ele ficou pensando, mas o que eu vou ganhar com isso? Ele falou, se você não fizer aliança, ele vai levar tudo, eles vão levar tudo. Não é? É melhor você fazer aliança. Então ele fez aliança com aquele cara, e aí o cara pediu para ele lá, o chefão da tribo pediu para ele, não é, como símbolo da aliança, a cabra dele. Ele tinha uma cabra, porque era só o que ele podia tomar, esse Stanley, ele tinha um problema no estômago, ele só podia tomar leite de cabra. O cara falou assim, acertou logo na cabra dele, falou assim, mas a minha cabra, eu vou morrer sem a minha cabra. Mas o cara falou assim, mas você vai ficar sem a cabra de qualquer jeito. E aí deu a cabra para ele. E o rei ali, né, aquele homem poderoso, deu para ele em troca, que era uma coisa muito significativa para ele, a lança dele. A lança dele. Quando o Stanley pegou a lança do cara, ele falou, meu Deus, para que eu vou usar isso? Eu não sei nem usar isso. Não é? Essa coisa sem valor nenhum, esse pedaço de pau com um pedaço de ferro, tudo torto na ponta, isso não tem valor nenhum, a minha cabra valia muito. Não é? Mas, quando o Stanley saiu dali, com a lança do chefe, a tribo toda se curvava diante do Stanley agora. Porque o Stanley tinha como se fosse a procuração do rei. Era como se fosse o próprio rei ali. Irmãos, e acabou aquela perseguição ali. Eles foram muito abençoados por aquela tribo. Aquela tribo, na verdade, ajudou eles a acharem o Livingstone. Então, irmãos, é isso que é uma aliança de sangue. Deus fez uma aliança com Abraão. Lembra da aliança com Abraão? Deus, então, fez uma aliança com Abraão. O Abraão derramou sangue nessa aliança? Quando Deus fez uma aliança com Abraão? Ele derramou sangue ou não? Quem acha que derramou? Como foi que ele derramou sangue? Quem sabe? Pela circuncisão, não é? Então, o Abraão derramou sangue pela circuncisão. Mas peraí, Deus derramou sangue? Como que Deus derramou sangue? Por um animal que representou Deus naquela aliança. E agora, o sangue de Deus e o sangue do Abraão se misturaram ali. Deus pediu alguma coisa como símbolo dessa aliança para Abraão, sim ou não? O que ele pediu para Abraão? O filho dele, o único. A única cabrinha dele. O único filho dele pediu aquela... Mas, irmãos, em troca, Deus deu uma descendência como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. Quem está me entendendo? Não é? E eles se tornaram um, Deus e Abraão. Então eu quero falar com você hoje. Sobre o poder da nova aliança. Amém, queridos? O poder da nova... Irmão, isso aqui é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Nós temos que tomar posse disso. Então eu quero te mostrar 3 coisas aqui
que nós recebemos, na verdade são 3.000 coisas, mas eu vou te falar só três coisas hoje à noite. Então vamos lá, a primeira coisa que você recebeu, quem já fez uma aliança com Jesus? Você entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixa eu ver aqui, levanta bem alto a sua mão assim. Rapaz, eu não vou nem poder fazer apelo hoje, todo mundo aqui já entregou a vida a Jesus, não é? Eu estava orando por 20 conversões, mas não tem nem 20 que não são crentes hoje aqui, graças a Deus. Mas irmãos, então a primeira coisa que nós recebemos nessa aliança, mas é importante nós sabermos disso, o poder de ser um com Deus. Grita aí, primeira coisa que você recebeu. Poder de ser um com Deus. Olha o que diz João 17, 21. É uma oração de Jesus. A fim de que todos sejam um. Ele está orando. Senhor, eu oro para que todos eles sejam um. E como assim? Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, isso é muito forte. Muito forte. Então Jesus orou. Irmão, não tem nenhuma oração de Jesus que não foi atendida. Essa oração já foi atendida. Quem está me entendendo? Quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós fizemos essa aliança no sangue de Jesus, essa aliança com Deus no sangue de Jesus, nós nos fizemos um com Deus. Agora, como que é essa unidade? Jesus diz assim, olha, que assim como eu e o Senhor somos um, eu e o Pai somos um, eles são um conosco. Com a Trindade, amém, queridos? Então, assim como aqueles homens ali, quando eles fizeram aliança, quando eles beberam o sangue um do outro, eles se tornaram um, humanamente falando, né? Porque agora, onde o Stanley estava, era como se o próprio rei estivesse ali, não é? Eles são um agora. Assim como Deus e Abraão se tornaram um, irmãos, quando nós fizemos essa aliança no sangue de Jesus, nos tornamos um com Deus. Não sei se você crê nisso. Você que toma posse disso. Olha o que diz Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, essa unidade com Deus é muito interessante, porque lembra quando eu falei, na antiga aliança, uma das coisas que eles receberam era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo que os conduzia pelo deserto, que dava a direção. Puxa vida, que coisa tremenda. Que promessa tremenda da antiga aliança. Que bênção tremenda da antiga aliança, mas a nova é melhor. Porque é uma aliança superior, firmada em superiores promessas. Porque, na verdade, essa nuvem, esse fogo que nos dirige hoje, está dentro de nós. Olha o que diz Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, querido? Então, o Espírito Santo em você te conduz. Ele te dá direção. Não é? Ele coloca uma tristeza em você quando não é para você fazer. Ele coloca uma paz em você quando é para você fazer, não é? Ele vai te dirigindo, Então você não precisa mais de uma nuvem externa, de um fogo para iluminar, porque você tem o Espírito Santo para te dar direção. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, é muito tremendo. E uma coisa assim que essa semana falou muito no meu coração, que essa unidade com Deus, no sangue de Jesus, por causa da aliança, nos dá também, não é? Eu ouvi do pastor Eibe essa semana, porque a Bíblia diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que nós vamos vencer o mundo? Pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, olha o que diz Gálatas 5,6, a fé atua pelo amor. Meu Deus. Então, eu posso estar cheio de fé, mas se eu não amar as pessoas, a minha fé é inoperante. O que faz a minha fé funcionar é o amor. Agora, quando eu fiz uma aliança com Deus no sangue de Jesus, e eu me tornei um com Ele, olha só o que acontece. Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, quando você fez essa aliança com Deus no sangue de Jesus, você se fez um com Ele e você está cheio do amor ágape de Deus. Por isso que a sua fé pode operar agora com liberdade. Diga glória a Deus. Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu, irmãos, quando nessa nova aliança? O que foi que aconteceu com você? Fala para mim. Qual foi a primeira coisa? Eu me tornei um com Deus. Isso é muito grande. Isso é maior do que a antiga aliança deu. É muito grande nós sermos um com Deus. Mas tem mais uma coisa, então, aqui, que eu quero compartilhar com vocês. O poder de usar o seu nome. Sabia que nós temos agora o poder de usar o nome de Jesus na nova aliança? Olha o que diz 2 Coríntios 5,20.
de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Meu Deus do céu, olha para essa pessoa que está aí do seu lado, essa pessoa que está aí do seu lado é muito importante. Meu Deus, olha para ela, você está olhando para um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa, o diabo sabe que você é um embaixador aqui, ele sabe que você é um embaixador, amém, querido? Um embaixador em nome de Jesus aqui, mas às vezes a gente não sabe. Não é? E a gente vive como se a gente não fosse esse embaixador, que tem essa autoridade para usar o nome de Jesus, não é? Então, aquela lança lá, da aliança do Stanley com o chefe, aquela lança era a procuração do chefe, né? Era a procuração, era o direito de o Stanley representá-lo. Quem está me entendendo? Não é? Então, Jesus deixou na nossa mão, irmãos, uma procuração muito poderosa, né? Então, a procuração, que nós... Qual é o valor de uma procuração? Depende de quanta autoridade aquela pessoa, quanta autoridade, quanta riqueza ela tem, né? Então, imagina, uma autoridade, uma procuração de plenos poderes. Se a pessoa não tem nada, ou tem pouco, ela não tem muito valor. Mas imagina uma procuração de alguém muito rico, podre de rico, uma procuração de plenos poderes. Meu Deus, e você tem aquela procuração na mão, você é poderoso. Quem está me entendendo? Não é? Agora, irmãos, olha quem nos deu a procuração. Olha quem nos deu a procuração, Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou, Jesus, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meu Deus do céu. Então nós temos, sabe, esse direito de usar o nome de Jesus. Então quando nós falamos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse dando aquela ordem. Quando nós estamos orando em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Quando nós estamos expulsando um demônio em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse expulsando aquele demônio. Quando nós estamos colocando as mãos sobre os enfermos e orando em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali curando aquele enfermo. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, isso foi uma coisa que a nova aliança te deu. A gente não vê isso na nova aliança. Beleza, eles receberam muita coisa legal, nós vimos aqui. Mas eles não tinham essa autoridade para usar o nome de Jesus ali. Eles não tinham essa autoridade. Nós temos. Quem está me entendendo que é uma aliança superior? Quem está me entendendo que ela é firmada em superiores promessas? Entende? Então nós temos esse privilégio, não só de sermos um com Deus e o Espírito Santo habitar em nós. Isso já é fantástico, maravilhoso. Isso já é maior do que todas essas bênçãos que eles receberam na antiga aliança. Mas também, irmãos, esse direito legal de nós usarmos o nome de Jesus. Até Jesus dá uma repreensão nos discípulos. Ele fala assim para os discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e recebam para que a vossa alegria seja completa. Amém, queridos? Nós temos que usar, irmãos, esse nome. Nós temos que usar essa procuração em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12:11, eles o venceram Satanás, por causa do sangue do Cordeiro. Eles tinham essa revelação. Sabe, eles tinham essa revelação, irmão. Não, eu tenho uma aliança com Deus no sangue de Jesus. Sabe uma coisa interessante? O Davi, quem conhece a história do Davi? Né? Mas tem um detalhe ali muito legal, porque o Davi está diante do Golias. Ele está diante do Golias e ele fala assim para o Golias: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus? O que ele está falando, irmãos? Ele está dizendo assim: o que era a circuncisão? Era a aliança com Deus, a antiga aliança, não é? Era a antiga aliança, não é? Então aquela operação ali, né, no prepúcio do pênis do homem. Então aquilo ali era uma aliança. Então ele fala assim: esse cara não tem aliança com Deus. Ele fala assim, né? Ele fala assim: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. Olha só, irmãos, essa atitude que nós temos que ter. Quem está me entendendo? Não é? Puxa vida, então a gente tem que falar assim: olha aqui, Satanás, você é um incircunciso, você não tem aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus no sangue de Jesus, aleluia. E hoje nós vamos celebrar essa aliança na Santa Ceia, amém? Então nós temos que ser mais ousados, irmão, sabe? Nós temos que ser mais... Eu gosto de orar assim, eu gosto de uma oração assim. Eu gosto de dizer assim: assim diz o Senhor. Eu gosto de orar assim,
Porque toda vez que isso aconteceu na Bíblia, milagres aconteceram. Quando Deus disse, haja luz, irmão, o universo se formou, não é? Muitas vezes, eu vou deixar um dever de casa para você. Veja na sua chave bíblica essa frase. Assim diz o Senhor, você vai ver que depois dela tem um milagre. Porque quando Deus libera uma palavra, já era. Quem está me entendendo? Então, irmãos, isso aqui é uma palavra de Deus. Eu tenho uma aliança com Ele, no sangue do Filho dEle. Eu sou um com Ele e eu tenho o direito de usar o nome dEle. Eu tenho a procuração, eu tenho autoridade, aleluia. Não é? Os egípcios estavam com medo dos israelitas na antiga aliança. Aliança inferior, firmada em inferiores promessas. Estavam com medo, um pavor da autoridade dos israelitas. Irmãos, agora na nova aliança, meu Deus, nós temos muito mais autoridade, porque nós temos autoridade para usar o nome de Jesus. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo? Amém? Então o que foi que você recebeu quando você entregou sua vida a Jesus? Quando você fez uma aliança com Deus no sangue de Jesus, o que foi que você recebeu em primeiro lugar? Fala para mim. Um com Deus, um com Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Onde você vai, irmãos, Deus vai dentro de você. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais, não é? Isso é poderoso demais. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão imperfeita. Eu sei que eu tenho tantos defeitos, mas a Bíblia diz que Jesus se fez pecado no seu lugar, para que você fosse feito a justiça de Deus. É por isso que o Espírito Santo pode morar dentro de você, porque Deus te julgou justo a justiça de Deus. Amém, queridos? E o último lugar para a gente orar. Então, o poder de ser um com Deus, o poder de usar o nome de Jesus, e agora o poder de provisão, o poder mesmo, a capacidade de adquirir riqueza. Diga glória a Deus. Meu Deus, a nova aliança fez isso? Fez. Fez. Olha o que diz a antiga aliança, Salmo 105:37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. Aleluia. Antiga aliança, irmão. Interessante, os filhos de Israel estavam no Egito, eles eram escravos por 400 anos. Eles eram oprimidos por uma nação poderosa. Mas Deus falou com Moisés que quando eles estivessem saindo do Egito, Deus ia colocar no coração dos egípcios um desejo de abençoar o seu povo. Deus falou, eu vou fazer com que eles abençoem vocês, deem presentes para vocês, dê ouro para vocês, dê prata para vocês. Que loucura, irmãos, que absurdo. Mas era uma promessa da antiga aliança. Escuta, da antiga aliança. E quando eles saíram do Egito, eles fizeram então a aliança com Deus. Eles sacrificaram os animais, eles fizeram a Páscoa, eles marcaram a sua casa com o sangue do Cordeiro. E o que é que eles receberam? Irmãos, graça diante dos egípcios. Meu Deus, graça diante dos egípcios. Eu vou jogar essa praga na sua vida. Onde você for, as pessoas vão te amar e vão querer te abençoar. Aleluia. E vão querer te dar prata e ouro, não é? Agora, olha só. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro. Pediram e ele fez vir codornizes. Sabe, ele providenciou, ele proveu na escassez. Fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Aleluia. Olha só o que diz Deuteronômio 29:5. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Sabia que isso é uma bênção? Tem muita gente que perde dinheiro desperdiçando coisas. Já viu essa pessoa? Parece que tem uma urucubaca na vida dela. Né? Acabou de comprar o celular e chegou, aí ela está ansiosa para chegar, aí toca a campainha da casa dela, né? E aí é a entrega do Mercado Livre. Chegou o iPhone 14 Plus, aleluia. Né? Quando ela abre a caixa, cai o iPhone e já quebra a tela. Sabe, irmão, mas você já viram pessoas que parece que as coisas duram muito. Já viu? É um milagre que a gente não percebe. É um milagre financeiro que a gente não percebe. Não precisa trocar, não precisa gastar um dinheiro em vão. Sabe quem está me entendendo? É igual a multiplicação dos pães, né? Os discípulos iam dando o pão e eles não percebiam que o pão da cestinha deles não acabava. Não foi uma coisa assim que Deus fez chover pão e aí um monte de pão. Não.
Tanto é que eles nem entenderam o que estava acontecendo. Não é? Eles não sabiam o que estava. Eles iam dando e não acabava. Era um negócio assim. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, olha só. As sandálias dele não se gastou no vosso pé. Agora presta atenção. Isso é a antiga aliança. Isso é só a antiga aliança. Isso é só por causa do sangue do animal, não é? Que eles receberam ouro e prata, que saiu água da rocha, que veio codornizes para eles comerem, que as sandálias não se gastaram. Isso é só a antiga aliança. Mas o que nós estamos falando hoje é que tem uma aliança superior, firmada em promessas superiores. Diga um glória a Deus bem forte. E você fez essa aliança superior, firmada em superiores promessas. Então, irmãos, olha o que diz no Novo Testamento. Olha o que diz a nova aliança sobre a sua vida financeira. Segunda carta aos Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é graça? O que é graça? É uma coisa que não precisa da sua obra. A graça é de graça. Sabe, olha só o que ele diz. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meu irmão, nós temos que tomar posse disso. Nós temos que crer nisso. Você não veio aqui para passar necessidade, você veio aqui para ser uma pessoa rica. Um amém muito fraquinho. Esse amém não é de pessoas ricas. É amém, não sei se eu acredito, não sei se eu consigo associar riqueza com piedade, com a religião. Mas, irmãos, se a igreja não for próspera, nós não temos como crescer. Quem está me entendendo? Se você não prosperar, a igreja não prospera. Se a igreja não prospera, a gente não pode expandir o reino de Deus. A gente não pode, não é? A gente está lá, a gente vai agora, esse final de semana, né, que vem, para Foz do Iguaçu. Estamos com 3 células lá, 3 células. Pensa num sufoco para a gente ir para lá, né? Para a gente ir para lá com 2 carros, é longe, gasolina, aí a estadia lá. Que sufoco, que sufoco. Bastava um milionário para dizer, não, pastor, você vai de avião, para não perder tempo, para não ficar correndo risco nessa estrada. Você vai de avião, não é? Assim, irmão, é isso, é isso. Então nós temos que ser ricos para a glória de Deus, aleluia. Quem está me entendendo? Não é? E está aqui, irmão, nós temos isso, a nova aliança nos deu isso. Jesus se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Interessante, o apóstolo João, na 3ª carta de João, ele fala uma coisa para o Gaio. É uma carta endereçada para um homem chamado Gaio, que era um homem muito rico. Muito rico. Aí olha só o que ele fala para o Gaio. Ele fala assim, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade. Não é? Olha só. Por tua prosperidade e pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. O que ele está dizendo aqui? Sabe, não adianta só eu ter uma prosperidade espiritual. Não é? Uma prosperidade, né, na minha alma. Então, beleza, eu vou para o céu, eu vou andar em ruas de ouro, maravilha. Eu acho legal isso que o João está dizendo, eu faço votos por tua prosperidade também. Por tua prosperidade. Cutuca esse crente que está aí do seu lado e fala assim, bem forte para ele, mas fala com fé, diga assim, eu faço votos por tua prosperidade. Amém, queridos? Amém? Então coloque-se na sua cabeça, no seu coração. Se pelo sangue de um animal, Satanás não pôde tocar no povo de Deus, quanto mais pelo sangue da nova aliança, irmãos. Se pelo sangue de um animal eles tiveram ouro e prata, não tinha inválido, eles tinham autoridade sobre o inimigo, eles tinham proteção de dia, direção de noite, eles tinham provisão no deserto. Irmãos, isso é uma antiga aliança. É uma aliança inferior, firmada em promessas inferiores. Meu Deus! A nova aliança é infinitamente mais poderosa. E você está envolvido nela. Meu Deus do céu, você está envolvido nela. Quem está me entendendo? Nós fizemos uma aliança com Deus no sangue de Jesus. Coloca isso na sua cabeça. Quando o diabo vier te ameaçar, não vai dar certo, que você vai ficar endividado, que não sei o quê, diga para ele, olha aqui, Satanás. Olha aqui, Satanás, está escrito,
olha aqui, Satanás, assim diz o Senhor, eu tenho uma aliança com Deus, no sangue do filho dele, eu sou um com o filho dele, eu tenho autoridade para usar o nome do filho dele. E tem mais uma coisa, Satanás, ele se fez pobre para que eu fosse rico. Tu está falando com um milionário miserável. Fala para ele, pode falar isso para ele, pode arredar o pé daqui, porque vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso?